Boa noite, pessoal. Enquanto a gente introduz, vocês podem olhar esse vídeo, que caso o tempo não dê hoje para a gente falar o comentário desse livro aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, existe um seminário do Portal C, do Haroldo Dutra Dias e toda a equipe dele, que é esse trailer que está passando aqui, que diz um pouco do nosso propósito dessa noite. A palestra, eu costumo dizer que não é palestra, é mais um bate-papo, uma leitura comentada dessa obra, que apesar de ser uma ficção na ideia de muitos, ela é inspirada pelas falanges que zelam pelo nosso país. E esse seminário, ele está disponível em DVD, e eu recomendo que comprem, que peguem emprestado, quem já comprou, porque cabe um estudo mais aprofundado. Em especial, esse momento que a gente, no Brasil, revoltados online, zap disso, zap daquilo, mediunidade luminar de Chico, Emmanuel, com sua assistência, trazia para o mundo essa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se pegar em 38, era uma época comunismo, fascismo, nazismo. O mundo estava em trevas. Para quem presenciou o Holocausto, presenciou bomba de Hiroshima, nós, da minha geração especialmente, eu sou da década de 70, mas a gente até hoje sofre o reflexo do mundo que naquela época realmente não tinha esperança nenhuma. Chico chega a dizer, no Pinga Fogo, que as falanges espirituais estavam preocupadas com a Guerra Fria e com os países bélicos, detentores de bombas atômicas, um apontadas para o outro. E é essa realidade, nesse contexto, que Emmanuel, mentor do Chico, e com essa missão maravilhosa que ele teve, decidiu trazer essa obra. E o que é mais interessante? O Emmanuel, ele escreve o prefácio desse livro, e olha o que ele diz. Nosso irmão Humberto tem, nesse assunto, largo campo de trabalho e percorrer. Com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia que dispõe como escritor, em face da mentalidade geral do Brasil. E aí ele explica, os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Este trabalho se destina a explicar a missão da Terra brasileira
no mundo moderno. Então olhem que já começa daí, o Emmanuel, ele não ditou essa obra. Ele escolheu Humberto de Campos, que é o personagem daquela ação da viúva contra o Chico, requerendo os direitos de morto, que obviamente foi julgado improcedente. Por causa disso ele passou a assinar Irmão X, para quem não sabe, para quem está chegando hoje. Então Humberto de Campos, na obra do Chico, vezes ele aparece como o próprio Humberto e vezes ele aparece como Irmão X. E ele era um membro da Academia Brasileira de Letras. E o Emmanuel, apesar de sua grandeza, tem a humildade para dizer, olha, ele tem mais facilidades quando o assunto é se dirigir sobre o Brasil para os brasileiros. Deve ser mais ou menos assim, como é que a gente lê um texto sobre o Brasil escrito por um americano, por um japonês, por um espanhol, por um francês? A sabedoria do Emmanuel vai até nesse ponto, né, de escolher Humberto de Campos. Então, em cima aí, para quem tiver essa edição do livro, a gente vai apresentar no decorrer do bate-papo que tem a página e quem está dizendo o trecho que eu estou lendo. Porque é mais rapidinho eu ler e comentar. Obviamente, eu só vou comentar aquilo que eu tenho capacidade, daquilo que a gente já conseguiu discutir em grupo, ouvir de outros palestrantes, ouvir do próprio Haroldo Dutra Dias, e no seminário que eu estive lá em Belo Horizonte, quando ele gravou aquele seminário. Então nós vamos comentar, mas os comentários, eu repito, cabe a todos nós ter uma reflexão muito maior. Aqui é só o que, digamos assim, o fio da meada, né? Então, o que seria introdução, no livro está escrito esclarecendo. Humberto de Campos, ele inicia assim, ó. Todos os estudiosos que percorreram o Brasil, estudando alguns detalhes dos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se apaixonaram pela riqueza. Eminentes geólogos definiram-lhe os tesouros do solo e naturalistas ilustres lhe classificaram a fauna, a flora, maravilhados ante suas prodigiosas surpresas. Ele está dizendo, por exemplo, de Humboldt, que foi um estudioso alemão da época dele, anterior dele, que veio estudar o Brasil. E aí ele esclarece. Apesar deles terem visto fauna, flora, ouro, medicina da Amazônia, recursos minerais, vasta extensão e solo fértil para ser plantado e suprir as necessidades materiais do Brasil e do mundo, né? Porque o Brasil tem condição de produzir comida para o mundo. É a gente que não consegue produzir, mas o Brasil tem. Aí ele diz aqui, ó, não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo, fraternal e generoso. Aí aqui vamos prestar atenção. Cuja alma é flor amorosa de 3 raças tristes. Esse trecho, flor amorosa de 3 raças tristes, o livro mesmo vem na nota de rodapé, que é um trecho de um poema de Olavo Bilac. Para vocês verem que a obra não é só contar a história do Brasil. A obra nos reporta a uma falange de espíritos contemporâneos de Humberto de Campos, o Bezerra de Menezes, que sim, tinham uma missão e conviviam ali, vieram tudo na mesma época. Então está aqui a prova, ó. Ele usa um trecho de Olavo Bilac. Então não tem como falar de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, sem dizer que o Evangelho é do Cristo. O Cristo veio, assumiu um corpo, esteve perante nós, pregou, deixou, não escreveu nada, mas deixou tudo ensinado, entre linhas, por parábolas, lá na Palestina. E o livro começa numa passagem que, em meados do século XIV, 1375, Cristo e sua falange, em suas visitas
periódicas, o livro já começa a dizer que Cristo, sim, vem na terra. Para quem está esperando ele vir, ele vem, já veio e vem sempre e vai continuar vindo, porque afinal de contas, a doutrina espírita sabe que a terceira revelação não é ele vir aqui em carne e osso. Imagina, se é 2000 anos, sem internet, zap, nós já pregamos o coitado na cruz, imagina se ele aparecesse hoje aqui, né? Não ia ter jeito. E a terceira revelação que ele enviaria, que ele voltaria, é o Espiritismo. Se é o Espiritismo, isso não quer dizer que o Cristo não precise mais vir para a Terra. E ele vem, e isso é muito bem contado aqui. Cabe uma leitura mais gostosa do livro. Então, ainda no prefácio, depois do prefácio de Emmanuel esclarecendo, ele fala assim, ó, Jesus, o Humberto de Campos, transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as culturas. Vamos fazer uma pausa aqui. Humberto de Campos tem uma linguagem toda empírica, né? uma linguagem em linha de romance mesmo, catedrático que ele era, e ele já começa falando, transplantou, isso aqui é obra do autor, a árvore do evangelho da Palestina para o Brasil. O que ele quis dizer isso? Todos nós sabemos que o evangelho começou com a vinda do Cristo, 2015 anos atrás, lá na Palestina, hoje é Israel. Aquela área foi disputada nas cruzadas, até hoje aqueles nossos irmãos se matam por causa de um trechinho tão fininho de terra. Nós, enquanto cristãos, também achamos que temos direitos a mais sobre essa terra. E Humberto de Campos começa dizendo que isso foi transplantado para o Brasil. Vamos lá. Falando de transplante, já que ele é um romancista, o que ele quer dizer árvore? Vamos pensar na árvore. Uma árvore milenar, tipo essas que estão aí. Vocês já imaginaram o que é transplantar uma árvore? Porque transplante não quer dizer que você vai cortar ela, você tem que tirar ela viva, perfeita, completa, de um solo que ela nasceu, que estava ali acostumadinha, e ser transferida para outro lugar e continuar vivendo, gerando sombras e frutos. Será que isso é só uma linguagem figurada do autor? Será que isso é só para ele achar bonito que era um transplante de uma árvore do Evangelho? É para isso que serve o estudo da obra. Para a gente pegar esses trechinhos, que aparentemente não querem dizer nada, e esmiuçar. Então por que ele falou de transplante da árvore do Evangelho? A árvore tem raiz. Nesse exemplo aí que a gente está trazendo, a raiz, para começar, fica escondida, não fica? Mas nós sabemos que ela está lá, senão a árvore não estava de pé. Será que o autor não queria dizer que raiz é a raiz da revelação divina? Uma vez que ele compara uma árvore com o Evangelho? E qual que é a raiz da palavra de Jesus Cristo? Está no capítulo 1 do Evangelho. Eu não vim destruir a lei. Emmanuel, no livro Consolador, ele diz, qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? E aí ele responde que é a pedra angular. Então, imaginando a árvore do Evangelho que foi transplantada, a raiz são os profetas, o Velho Testamento. Aquilo que antecedeu a vinda do Cristo. Que aí a gente começa a analisar. A árvore tem tronco. Tronco pode ser o quê? Cristo, redivivo, vindo pessoalmente
depois que a raiz já estava lá, depois que a crença num Deus único, dos mandamentos do tipo não matarás, não roubarás, já estavam solidificados, apesar das interpretações que foram dadas em 1500 anos antes dele, a raiz já estava lá. Então, árvore do evangelho, tronco, Cristo, as bem-aventuranças. E a copa? A copa da árvore, ela só está pronta depois que o tronco já está suficientemente forte para sustentar ela, para sustentar os frutos que virão pendurados nela. A copa, ela fornece sombra. Então o livro, ele foi editado em 1938, mas ele começa, nos capítulos iniciais dele aqui, no século XIV. E olha o que Humberto de Campos diz: o mundo político social do Ocidente encontra-se exausto, desde as pregações de Pedro, o eremita, até a morte do rei Luís IX, diante de Tunis, acontecimentos que colocaram um dos derradeiros marcos nas guerras das cruzadas, à sombra da idade medieval, se confundiam as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. O livro começa a ser narrado entre 1050 e 1300, já na era de Cristo. Por que isso? Por que transplante de árvore? A gente, pelo estudo do Haroldo, entende que essa copa, já no ano 1000 depois da vinda do Cristo, no ano 1000 depois que o caule, o tronco está satisfeito, é o que a gente chama de vinda do Cristo no século XIV. Começa a ter, um pouquinho depois disso, a revolução científica, que causa, oriunda de uma época de feudo, de uma época de ceticismo religioso, aquele iluminismo, aquela comunidade científica muito afastando tudo que era dito em termos de religião, inclusive o Evangelho do Cristo. Então, se a gente pensar na árvore como raiz, tronco e copa, para ser transplantada para o Brasil, eu consigo concordar com o Haroldo e com a equipe dele, que essa copa, sem dúvida, ela se completou com o Espiritismo. Daí, então, a gente começa a entender a linguagem literária de Humberto de Campos, para dizer que a árvore do Evangelho foi transplantada para o Brasil. Então, não é à toa que ele fala em várias ocasiões aqui, transplantado a árvore do Evangelho para o Brasil. Então, seguindo o livro, ele diz aqui, o último quartel do século XIV, 1375, o Senhor Jesus desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar o progresso de sua doutrina e de seus exemplos no coração do homem. Então, vocês imaginam, Cristo deve ter pego a Ferrari do céu dele lá, o Aerobus Turbo dele, junto com a equipe dele, e veio fazer uma visita na Terra. E o que ele encontra no século 13 para 14 ali, que não é muito precisa essa data? Cruzada, Inquisição. Os irmãos, ao invés de viverem em fraternidade, se matando em nome do Cristo. Obviamente isso não agradou nem um pouco Cristo, né? Então, como todos nós sabemos que Cristo é o governador do orbe, mas ele não é igual a Dilma. Ele tem ministros e os ministros deles trabalham. Eu acho que não tem ninguém que duvida disso, né? Para a gente fazer uma analogia, né? Como que isso aí funcionava? Existia um anjo, se a gente imaginar que é um ministro do presidente, né? Que chamava Eliu. Chama Eliu.
E ele se intitula Eliu, mas na verdade na tradição judaica ele é conhecido como Hilel. Só que o autor relata o nome dele em árabe, Eliu. E ele é conhecido como ser lá na antiguidade, como ser um sábio, prestativo, né? E olha o que Jesus fala para o Eliu. Eliu, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, como o povo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvairados. É um diálogo aqui, né? E aí ele conclui, qual que é a solução disso? Sofrimento. Só que o Eliu, ele era um anjo encarregado pela sociologia do planeta. Se Cristo é o governador do orbe, ele tem os ministros também encarregados pelo orbe. E ele ali desconcertado, né, falou, olha, tudo bem, já que o senhor chegou aqui, na Europa, na Palestina, e viu que o que o senhor trouxe há 1.300 anos atrás já não está daquele jeito que o senhor queria, que tal a gente ir para um lugar diferente, um lugar novo, onde tem continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente da vida nova. Aí no diálogo, é interessante de ler isso aqui, porque no diálogo, olha o que o Cristo pergunta para Eliu. Onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Gente, Cristo não sabia onde ficava o símbolo da redenção humana? Aí onde entra a parte legal de estudar Humberto de Campos. Porque é um diálogo, é bem gostoso. Cristo conversando com o anjo, né? E aí ele responde, esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. Qual que é o símbolo da redenção humana? A cruz. O que ao sul é direcionado por uma constelação que aponta para o sul? Cruzeiro do Sul. Na nossa bandeira, o que está estampado? Cruzeiro do Sul. Vocês lembram que ali, na introdução, o Emmanuel diz que essa obra foi produzida por falanges do mestre? Então isso aqui não é só um diálogo, uma anedota, uma historinha contada por Humberto de Campos. E é isso que vale a pena a gente começar a prestar atenção. Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. No Brasil, todos os povos aprenderão fraternidade universal. Sob estes céus, serão entoados os hosanas mais eternos à misericórdia do Pai Celestial. Isso aqui é Cristo dizendo o que Ele vai fazer aqui no Brasil. Na terra que daqui a gente enxerga a cruz dele. Do Brasil, o que nos orienta em mares é o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Aí aqui, para provar que ministro de Cristo não é ministro da Dilma. Ele fala, tu, Eliu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transportadas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários, que separam o velho mundo do novo mundo. Gente, ele está falando assim, olha, você que é anjo que trabalha comigo, ele precisava nascer. A gente não estuda aqui no centro, que a gente tem que sofrer, nascer, renascer de novo, progredir sempre, para a partir do momento não precisar reencarnar. Quem acha que já não vai mais reencarnar nunca mais? Parabéns. Ele vira para o anjo dele e fala, olha, você vai lá. Se o Cristo veio
e reencarnou, que dirá dos seus anjos, né? Dos seus ministros, dos seus auxiliares, né? E aí, Eliu e Léo nasce como infante de Sagres. E quem foi o infante de Sagres? Resumindo, ele conseguiu criar uma escola, ele é filho do rei, e Dom João I, e ele monta a escola de Sagres, que é uma escola naval. Para que escola naval? Será que era só para trazer ouro para a Arca de Portugal? Se tem uma coisa que a espiritualidade não age, não tem, e não faz e não vai fazer, é interferir no nosso livre-arbítrio. Mas se tem uma coisa que ela pode fazer, é mandar quem ela quer. E levar de volta também. Então a espiritualidade planta num povo mais pobre. Por quê? Portugal era mais pobre mesmo. Imagina se um príncipe inglês ia se preocupar com o Brasil. Vocês estão vendo que não é um acaso? E depois que ele desencarna, o livro narra que ele inspira Cabral, inclusive. Mas não haveria Cabral sem a escola de Sagres. Olha como vai longe, né? Então, 1500. Então lá, 1375, o Cristo veio passear na Terra e falou que precisava transplantar o evangelho dele da Palestina para um novo continente e apontou para o Brasil. Nunca houve exemplo como esse em toda a história do mundo. Olha Humberto de Campos dizendo do Brasil colonizado. Pessoal, para quem aprendeu, para quem acha que o Brasil não vai dar nunca certo, porque nós fomos uma colônia de exploração, enquanto os Estados Unidos foi uma colônia de habitação, que isso aqui não podia dar certo, só veio preto, pobre, bandido, índio burro. Eu estou falando que eu pensava assim. Eu realmente pensava assim. Eu aprendi em História do Brasil que nós não fomos colonizados corretamente. Para quem acha isso, vamos prestar atenção, porque eu já vou falar para vocês que eu estava redondamente enganado. Nunca houve exemplo como esse em toda a história do mundo. As possessões espanholas se fragmentaram, formando cerca de 20 repúblicas diversas. 20. Venezuela deu certo. Colômbia deu certo. Todos aqueles paizinhos pequenos deram certo. E se eles fossem unidos? Um continente, o que sobrou do continente fosse um só, fraterno e unido. Será que a realidade desses povos seria diferente? Será que eles precisariam depender de narcotráfico? Os Estados americanos do Norte devem sua posição territorial às anexações e às lutas de conquista. A Louisiana, o Novo México, o Alasca, a Califórnia, o Texas, o Oregon, surgiram depois de emancipações das colônias inglesas. Só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América, entre os embates políticos de todos os tempos. É que a mão do Senhor se alça sobre sua longa extensão e sobre suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe, do mundo, não se podia fracionar. O coração vive sem um pedacinho? O corpo humano funciona sem um pedacinho do coração? Bom, eu acabei, segunda-feira passada, de tirar a vesícula. No acidente eu tirei o baço. Agora, tirar um pedacinho do meu coração, eu não ia estar aqui falando com vocês. Então, será que é só historinha que o Brasil, coração do mundo? E a história não é inventada, é a história comprovada. Vem falando isso pra gente. E é o que essa obra, aparentemente despretensiosa, foi destruída pelos historiadores,
estudiosos, né? Mas fala disso, que o Brasil tem alguma coisa a mais. Então, se teve Eliú como um anjo que era responsável pela sociologia do mundo, Jesus tinha outro, Ismael, anjo zelador do Brasil. E aí ele chama o Ismael e diz assim, a linguagem é muito legal, né? Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-as nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no meu coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Então não é só o Cristo que pensa com um olhar carinhoso sobre a terra do Brasil, né? Sobre o Brasil. É Deus que fala por ele e tem toda uma falange para cuidar desse paizão nosso. Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviam no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. Pronto. Aí entra a linguagem gostosa literária do Humberto, né? Ecos do Sermão da Montanha. Lembra que nós falamos que ele disse que o povo fraternal e generoso, cuja alma é flor amorosa de 3 raças tristes? Vamos ver o que ele queria dizer. Quem que vinha para o Brasil dentro das caravelas, além do Cabral que se perdeu? Quem estava condenado. Olha, ou você vai para o Brasil, ou você vai para a forca. Ou você vai para o Brasil, ou você casa. Teve alguns que veio. E era mais ou menos isso. Portugueses, amargurados, injustiçados. O nobre queria casar com a mulher do carinha, ele condenava o cara à forca ou dava o indulto para ele ir para o Brasil. Era assim que acontecia. Sem motivo. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. 3 raças tristes. Índios nativos. O livro narra que portugueses, antes da chegada, reencarnaram ali, junto com os índios, obviamente. Isso aí é para nós espíritas, né? Um estudo dos porquês. Mas, no geral, o que Cabral encontrou aqui dos índios? Canibalismo? Igual na África? Não. Nos deram espelhos, disse Renato Russo. Sim, trocavam ouro por espelhos. Trocavam pau-brasil por espelhos. Por garfos de nenhum valor. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Escravos negros, 3 raças tristes. O Brasil não existiria, o Brasil não seria a potência que é, sem o braço forte do irmão negro. Bem-aventurados os que choram, porque foram tirados da sua tribo enquanto criança, jogados na caravela, e os que não morriam no mar, chegavam aqui apanhando. 3 raças tristes. Será que é poesia, gente? Será que o livro só fala uma historinha do Brasil? Por isso que é importante a gente, numa outra oportunidade, ler melhor essa obra. Aí continua aqui, que eu estou fugindo da... Senhor, aí o livro começa a narrar, só para eu não perder o fio da meada. Imagina o anjo Ismael, ele vira assim, ó. Sinto dificuldades para fazer prevalecerem os vossos desígnios nos territórios onde pairam as vossas bênçãos dulcificantes. A civilização que ali se inicia, sob os imperativos de vossa vontade compassiva e misericordiosa, acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Essa passagem, o livro narra que o Ismael, coitado, ele é um anjo. No início, era tudo lindo, os índios andando peladão, trocando espelho com ouro e boa, mas isso aí, a história narra que começou a virar uma coisa muito terrível, escravidão,
índios morrendo, atacando outros índios, matando português. Isso para um anjo que nem precisa mais reencarnar é doloroso. Ele não consegue nem condenar, né? E ele conta, não, vamos dar mais uma chance, né? Então, ele continua aqui, ó. Ismael sente que as luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o coração, parte com seus companheiros em busca dos planos da erraticidade próximos à terra. Vou voltar um pouquinho. Ele diz aqui, para o Cristo intervir naquela situação de matar índio, matar escravos, tudo, os próprios portugueses, um matando o outro. E Cristo diz que não pode interferir, mas que Ele vai dar a chance. E olha a passagem que legal, ó. Busca nos planos da erraticidade mais próximo da terra. Umbral, vulgo umbral. Para quem não se lembra de lá, não deve ser muito bom, viu? Mas assiste o filme Nosso Lar que tem uma dica lá. Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas. Irmãos, até o coração divino, Mestre, chegam aos vossos apelos de socorro espiritual. Então estava lá esse pessoal, inquisitores, chefes feudais, orando para Cristo, falando, nossa, me dá uma chance. Na sua esfera de brandos arrebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia, que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção de suas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Gente, o que acontece quando a gente vai para um umbral? Ou a gente faz amizade com aqueles tão ruins quanto a gente, ou a gente não sai de lá porque tem remorso de tudo que fez, fica lá, nossa, eu não posso voltar a reencarnar porque o remorso me corrói, não vou conseguir encarar as pessoas que eu maltratei. Só que o que a gente mais quer é uma segunda chance. E esses irmãos também queriam uma segunda chance. Quem imagina que um padre que o jogou inocente na fogueira poderia pedir uma segunda chance? Quem garante que nós não éramos um desses? Só que Humberto fala aqui, ó, ensejo novo de trabalho. Então, o que é esse ensejo novo? É a lei de ação e reação. O Brasil, meus irmãos, pátria do Evangelho, só poderia ser uma terra destinada a dar uma chance a nós. Porque agora eu posso dizer a nós. Quantos de nós aqui não fomos resgatados por Ismael lá no umbral por ter queimado cristão? A gente acha que está aqui no Brasil à toa. Ah, eu queria morar na Suíça. Para morar na Suíça tem que merecer. Será que é tão bom morar na Suíça assim, nos Estados Unidos? Se a gente está aqui no Brasil, com certeza estamos aqui nascendo, renascendo, progredindo sempre. Tal é a lei. E éramos um daqueles lá, com certeza. E recebemos um país lindo como esse, para expiar as nossas faltas. Então a escravidão é um exemplo disso. Escravos negros, escravos portugueses, escravos índios, que no início eram nativos, depois começaram a ser reencarnações de nós mesmos, pagando, expiando o débito. É isso que o livro fala. E aí, continuando a obra aqui, não foram só a colonização, só o início, que marca a formação do nosso país. A abolição da escravidão, Princesa Isabel, fazia parte da falange de Ismael. As falanges de Ismael contavam com colaboradores decididos nos movimentos libertador, quais? Castro Alves, Luiz da Gama, Rio Branco e José do Patrocínio. A própria Princesa Isabel, cujas tradições de nobreza e bondade jamais serão esquecidas no coração do Brasil, vieram ao mundo com a sua tarefa definida,
trabalho abençoado de abolição. Não foi acaso. É aquilo que nós dizemos agora há pouco. Se Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, a espiritualidade interfere em quem vem. E em quem vai embora também, antes da hora. Então, para a gente não se alongar, vamos pegar, de 1500 a 1889, tiveram vários acontecimentos históricos que o livro narra e merece um olhar menos crítico, menos da cadeira da escola, da cartilha de história desde o primário, e melhor enfoque espírita, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos numa aula de história do Brasil. Eu trouxe a proclamação da República porque o Dom Pedro II, ele é taxado como um rei fraco, não é? Que acabou com o dinheiro dele com a Guerra do Paraguai, colocou a viola no saco, uma mão na frente, outra atrás, tchau, vou para Portugal, fica com esse país que não me interessa mais nada nele. É isso que os livros de história explicam. A proclamação da República não teve uma gota de sangue, tirando a Inconfidência Mineira e tal, mas não teve guerra, gente. Estados Unidos precisou guerrear com a Inglaterra para se libertar. Vocês acham que isso não é obra de Jesus, que prega o amor, a fraternidade? E olha só quem que Jesus manda reencarnar como quem proclamou, o príncipe que libertou o país. Longinos, aquele guarda que furou o Cristo. Está aqui no livro dizendo isso. Ismael. Quem que foi Ismael? Bezerra de Menezes, gente. Nós, espíritos especialmente, devemos a esse homem a unificação. Vocês vê, Centro Espírita do 3 dias depois, Centro Espírita do 7º dia mais um, Centro Espírita de Deus é amor e vamos lá, Centro Espírita, sem querer fazer anedota, vocês sabem do que eu estou dizendo. Nós somos uma religião que a maior preocupação que nós, palestrantes, temos é como que a gente vai lá na casa espírita, amanhã eu vou no Joana de Ângeles, e poder dar a nossa mensagem, apesar de eu ser daqui do Kardec, eu ser do Ielar também, que quando eu cheguei em Rio Preto, foi lá que me acolheu. O Espiritismo é isso. Casas espíritas que compartilham palestrantes, que compartilham obras, que compartilham campanhas. E a gente deve isso a Bezerra de Menezes, o anjo Ismael. Ele precisava ter reencarnado, o médico dos pobres, deu o anel de formatura para paciente, porque a conta dele na farmácia já estava estourada. Está aqui, nesse livro, despretensioso. E qual que é a mensagem que a gente precisa ter hoje? Somos a pátria do Evangelho? Nós temos vários motivos para crer que sim. Todas as raças vivem em paz aqui. Palestinos e judeus têm comércio na 25 de março, um do lado do outro. Não tem? Todas as religiões aqui coexistem, a gente não briga por causa de religião. Só por causa do Corinthians, com certeza, né? Porque futebol é religião pra gente, né? Mas religião em si, a gente não briga. Nós somos o maior país espírita do mundo, em crescimento. O IBGE prova que nas últimas décadas houve um crescimento gigantesco do espiritismo, em especial a classe científica, porque o Kardec explica na revista Espírita que o espiritismo é para quem está com o copo vazio, para quem aquela crença de eu vou pagar o dízimo e vou para o céu, basta. O espiritismo não serve. Para a gente ser espírita tem que dar um reset
apagar o HD religioso e começar de novo. Isso é objeto de outras palestras que a gente faz. Somos o maior país católico do mundo. E um exemplo que esse Papa Francisco, eu sou fã dele. É uma prova que Jesus, sim, está aqui olhando para o nosso país. Nós não temos guerra, nós não temos separação. Tudo que tentou fazer separação, separativo, todas as revoluções não deram certo. Então, sim, a pergunta, somos a pátria do Evangelho? Sim, somos. Somos sim. A gente recebe todos os estrangeiros e não tem um gringo que não adora o Brasil. Que não fala, eu quero voltar para o Brasil. Então, meus irmãos, estourei o tempo, desculpa. Para o materialista, e eu há pouquíssimo tempo achava que sermos coração do mundo, pátria do Evangelho, quer dizer, teremos uma economia estável, seremos dominadores das Américas e... Gente, qual que é o problema de emprestar dinheiro para esse monte de país paupérrimo? Eu não sou petista, eu não estou levantando bandeira. Se o governo fez errado porque a gente não podia ter emprestado e ganharam comissão para emprestar, não foi de... Mas o fato é que povos mais doentes, povos menos desenvolvidos, índios, negros, que são esses países que o governo deu dinheiro, deliberadamente, deu dinheiro, não vamos receber. Será que não tem a mensagem do Cristo em toda essa situação? Vamos parar de ter raiva então da Dilma. Não vai adiantar para começar. Para você que perde tempo com revoltados online, larga a mão. Coloca lá no Facebook, seguir em primeiro, FEB, Kardec Rio Preto. A página da minha mãe, porque eu preciso ver o que ela está falando também. Do meu namorado, do meu marido, quem será que ele curtiu? É isso, vamos abandonar. Porque já que não vai resolver, vamos orar. Não só para Dilma, mas para todo mundo que está aí, candidato a assumir um grande problema que temos pela frente. Então, a mensagem desse livro vai para o materialista, que eu ainda sou muito, mas somos o coração do mundo, pátria do Evangelho. E não tem como ser isso sem guerra, sem dominação, sem egoísmo, sem seguir o Cristo. Muito obrigado. Obrigado. E desculpem estourar o tempo.